Boa noite, irmãos. Dando continuidade à segunda etapa da reflexão que iniciamos hoje pela manhã, a família e a grande maratona da vida, de tal maneira que não só aqueles que assistiram, mas aqueles que porventura não ouviram a primeira parte, possam se inserir no contexto do que nós estamos falando. Vimos anteriormente, no tema Grande Maratona da Vida, que precisamos ter alvos, porque eles mostram a direção certa para atingir os nossos objetivos. Vimos também que os alvos exercitam e confirmam a nossa fé. Da mesma forma, falamos que precisamos focar em nossos alvos, sem distrações. Falamos que os nossos alvos têm que produzir esperança em nós. Vimos que nossos alvos têm que ser recompensadores. Não podemos gastar toda a nossa vida sem alvos. Não podemos desperdiçar a nossa vida em alvos fúteis. Por último, precisamos investir nossa vida em alvos eternos. Dando continuidade, este é um questionamento que muitos de nós temos feito durante a grande maratona da vida. Como é que eu identifico se os meus alvos, se os meus objetivos são abençoados por Deus? Vamos apresentar, nessa sequência final, 4 assertivas, 4 direcionamentos que vão nos orientar para que possamos identificar se os nossos alvos serão abençoados por Deus. O primeiro deles: quando é que os meus alvos são abençoados por Deus? Quando eles estão de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, às vezes, nós escolhemos alvos que nem sempre estão de acordo com o propósito e o plano de Deus. Quantas vezes você já planejou uma viagem, uma aquisição, colocou como alvo mudar de residência, planejou construir uma nova casa ou uma casa, planejou buscar uma vaga de trabalho, planejou a sua carreira profissional. E esses planos não se realizaram. Ou ainda, foram totalmente mudados. Vejam, eu aqui estou partindo do pressuposto que fizemos a nossa parte com toda a competência, com a inteligência, com raciocínio, com planejamento, com todos os atributos que Deus nos passou na criação. Nós tínhamos quase certeza que atingiríamos esses alvos que eu acabei de falar. Fizemos tudo certo, mas na última hora não se realizaram. Quantas vezes você determinou seguir na busca de um alvo e não conseguiu atingi-lo? Primeiro, a gente precisa entender que, independente da competência como nós planejamos esses alvos, continuamos imperfeitos. A nossa natureza carnal nos coloca na condição de imperfeitos. E por isso, nem sempre o que pensamos, nem sempre o que trilhamos como alvo
está de acordo com o propósito de Deus. Salomão, no livro de Provérbios 19, versículo 21, diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E por conta da nossa imperfeição, da disparidade entre o que pensamos, da disparidade entre aquilo que trilhamos em relação ao que Deus pensa, aos caminhos de Deus, isso é mais um agravante que pode fazer com que os meus alvos não sejam atendidos. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, disse Deus, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Eu quero aproveitar essa oportunidade para didaticamente mostrar que muitas das vezes nós temos a certeza que o nosso alvo, que o nosso plano está de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. Eu quero falar para vocês que Saulo, ele mesmo, ele tinha um alvo: viajar para Damasco. Como vimos anteriormente na parte da manhã, quando a gente estabelece um alvo, é porque a gente tem objetivos. E o objetivo de Saulo em ir para Damasco era perseguir e prender os cristãos. E não tenha dúvida, Paulo, ele era conhecedor profícuo de toda a lei judaica, membro efetivo e importante do Sinédrio. O seu relacionamento, da sua maneira com Deus, era, segundo o que ele achava, um primor. E quando ele estabeleceu esse alvo de ir para Damasco, com o objetivo de prender os cristãos, perseguir os cristãos, ele com certeza achava que seu plano estava de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus mudou os seus planos. Meus irmãos, grande parte das vezes em que Deus muda os nossos planos, Ele acaba operando uma mudança em nós mesmos, uma transformação. E foi o que aconteceu com Saulo. Deus mudou os seus planos. Deus interrompeu a sua viagem para Damasco. Com que propósito? Com o propósito de transformar Saulo, um agente de morte, em Paulo, um agente de vida, um propagador do Evangelho de Jesus Cristo. Deus mudou os planos de Saulo, transformou ele, um devastador de igrejas, num plantador de igrejas. Deus mudou e fez com que Saulo, um perseguidor, se transformasse num perseguido. Paulo. O texto de Atos mostra claramente quando o Senhor apareceu a Ananias e disse: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu sei que você jovem, você adolescente,
qualquer faixa etária. Nós, ao longo da grande maratona da nossa vida, temos feito planos, alvos. Transformar-se num grande engenheiro, num grande construtor, um grande médico, um grande cirurgião para salvar vidas. Sei de várias histórias de grandes profissionais que traçaram um plano, que traçaram um alvo, mas que no meio do caminho Deus mudou os seus planos. Médicos, ótimos médicos, que deixaram de salvar fisicamente vidas e que hoje estão nos campos missionários, como instrumentos da salvação de Jesus Cristo. Nós temos vários exemplos. Junta de Missões Mundiais e outras organizações missionárias têm em seus quadros profissionais de alto valor, profissionais extremamente habilidosos e que, sem que ninguém pudesse entender, tiveram as suas carreiras interrompidas e mudadas e hoje estão nos campos, ainda que exercendo as suas profissões, mas agora com um outro tom, uma outra proposta, com um outro objetivo. Paulo disse o seguinte: nós não alardeamos uma autoridade que não temos. Nosso objetivo, disse Paulo, é estar à altura do plano de Deus para nós. E este plano inclui o nosso trabalho aí, com vocês, na igreja de Corinto. Não há dúvida que, se amarmos a Deus e vivermos de acordo com o seu chamado, Ele sempre vai agir em favor dos nossos alvos, em favor dos nossos planos, visando o bem. Há um versículo que constantemente nós gostamos de relembrar. Esse versículo nos traz um consolo, uma paz. Ele está lá no livro de Romanos, capítulo 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. No grifo meu, sabemos que Deus age em todos os alvos, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Interessante é que normalmente a gente recita esse versículo, mas não dá muito atenção à última parte, chamados de acordo com o seu propósito. Eu pergunto a você, marido, esposa, filho, família, já descobriram qual é o seu chamado? Ele age em todas as coisas, todos os nossos alvos, para o bem daqueles que o amam, mas também dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, meu irmão? Seus alvos e planos estão de fato, de acordo com o que Deus quis quando chamou você? Não sabe? Não tem certeza? Então ore. Ore e pergunte a Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, se desliga. Assim Jesus nos ensinou a orar. Desliga celular, telefone. Conforme eu disse recentemente numa das palestras da União de Casais, se você está com disposição e tem preparo físico, quer subir um monte, sobe, meu irmão. Não tem problema não. Fica lá sozinho. Ora, pergunta a Deus: Senhor, o que tu queres que eu faça?
Qual é o propósito que tu tens para mim na minha vida? O que hoje eu sou, o que hoje eu faço, é aquilo que o Senhor queria quando me chamou? Ore, diga para Deus: Senhor, eu quero fazer o que tu desejas para a minha vida. Mostra-me, Senhor, mostra-me o propósito, o teu propósito para a minha vida. Foi isso que aconteceu quando Jesus apareceu ali naquele caminho para Saulo. Mostrou para ele. E aí, por isso Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, verso 1. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Em segundo lugar, quando é que meus alvos são abençoados por Deus? Quando eles buscam trazer glória para Deus e não para nós. Meus irmãos, se o seu alvo está de acordo com o propósito de Deus, a glória é devida a Ele. Pois alvos abençoados são aqueles que glorificam a Deus. Todas as vezes em que nossos alvos são alcançados, precisamos reconhecer. Não pelos nossos méritos, simplesmente porque fomos usados como instrumentos para a sua realização, e a glória pertence a Deus. Porque nós fomos criados para glorificar a Deus em todas as nossas ações, em todos os nossos alvos, em todos os nossos objetivos. A nossa família, sua família, a minha família, foi formada por Deus e abençoada para glorificar a Deus. Paulo aos Coríntios nos diz: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, assim como vocês projetem, exerçam a medicina, façam cirurgias nos hospitais, façam tudo para a glória de Deus. Você que trabalha numa empresa de limpeza, que contribui para a limpeza no nosso município, faça tudo para a glória de Deus. Porque quando nós nos tornamos vasos de barro nas mãos de Deus, aí sim, os nossos alvos vão se tornar tesouros. Não para a nossa honra, não para que possamos estar na vitrine, nos canais do YouTube, com milhares, milhões de seguidores. Não! Para a demonstração do poder e da glória de Deus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Em terceiro, quando é que eu identifico se os meus planos são abençoados por Deus? Resposta: quando eles são motivados por amor. Ah, queridos irmãos, os sonhos e os objetivos de Deus são motivados por uma única razão: o amor.
Pelo amor, Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O amor de Deus o torna fiel, benigno, bondoso, paciente e misericordioso. Porque Deus é amor. Acima de tudo, porém, disse Paulo aos Colossenses e aos Coríntios, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que o amor seja o maior alvo de vocês, meus irmãos. Quando o amor é o maior alvo nosso, com certeza, esse alvo, esse plano, esse objetivo é abençoado por Deus. Porque assim permanecem a fé, a esperança, o amor. Falamos na parte da manhã da fé, falamos da esperança e agora falamos do amor, o maior entre os três. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem se amar uns aos outros. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, e serão minhas testemunhas. Meus irmãos, o amor é a diferença marcante entre alvos terrenos mundanos e alvos eternos. A diferença é o amor. Alvos que nós estabelecemos com o nosso ego, em busca de poder, pela nossa presunção, a nossa arrogância, nossa falsa sabedoria, alvos alimentados por mágoas, por raivas, por ódios. O amor nos motiva a nos compadecermos do próximo que está perecendo sem salvação, meus irmãos. A cruz, nosso relacionamento vertical com Deus e horizontal com o nosso próximo, estendendo a Ele, sendo testemunhas até os confins da terra, fazendo discípulos em todas as nações. Eu gostaria de perguntar aos irmãos: se os nossos alvos fossem motivados pelo amor, não estou dizendo que não sejam, mas vamos fazer esse exercício agora. Se eles fossem motivados exclusivamente pelo amor, qual seria a nossa prioridade? Relacionamento ou realizações? Qual seria? Como marido e mulher, qual seria a prioridade? Relacionamento conjugal, relacionamento no casamento, amor recíproco, atenção, respeito, fidelidade, carinho e a valorização incondicional dos momentos juntos a dois, relacionamento. Ou seria as realizações, a formação escolar, a graduação, não que não seja importante, nosso trabalho, nossa evolução patrimonial, nossos hobbies, nossas distrações, nossos entretenimentos. Qual seria? Você, marido, você, esposa, relacionamento ou realizações? Se nossos alvos fossem motivados pelo amor, o que viria primeiro? Relacionamento ou realizações? Como pais, qual seria a prioridade? O relacionamento com os nossos filhos? A dedicação de tempo e amor para cuidar deles, para dar atenção a eles, para caminhar com eles, para ensinar a palavra de Deus a eles? Ou as realizações? A seu futuro profissional? Se os nossos alvos
fossem motivados pelo amor, qual seria a nossa lista de prioridade, meus irmãos? Relacionamentos ou realizações? Como filhos, você, filho, que me ouve, qual seria a sua prioridade? Honrar e obedecer ao seu pai, aos seus pais, aceitar os seus conselhos, aprender com eles, colocar em prática os seus ensinamentos? Ou as suas realizações exclusivas, individuais, seus projetos? Qual seria? Se os nossos alvos fossem motivados pelo amor, qual seria a nossa lista de prioridade, meus irmãos? Pessoas ou coisas? A prioridade seria o relacionamento com as pessoas, socorrer os aflitos, socorrer os necessitados do pão, chorar com os que choram, encorajar os desanimados, visitar os enfermos, orar com e por eles, compartilhar o Evangelho e a salvação de Jesus Cristo com as pessoas. Essa é a opção do relacionamento. Ou seria priorizar as nossas realizações, as nossas conquistas profissionais, as nossas conquistas patrimoniais? Meus irmãos, quando você ama alvos seculares mais do que as pessoas, não tenha dúvida, você vai usar as pessoas para alcançar os seus alvos. Vai pisar nas pessoas, vai desrespeitar as pessoas, vai enganar as pessoas, vai desconsiderar as pessoas, vai decepcionar as pessoas. Eu queria que você prestasse atenção a esta frase e depois ao complemento da palavra de Deus que sustenta o que aí está escrito. Querido, quando falhamos em amar as pessoas, estamos tirando o amor das nossas vidas. Porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quarta-feira o pastor falou sobre isso, Pedro, na carta de Pedro, em que aqueles cristãos daquela igreja sequer conheceram a Jesus. Embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nós amamos uns aos outros, Deus vive em nós. Quando falhamos em amar as pessoas, estamos tirando Deus de nossas vidas, porque Deus é amor, e o seu amor em nós se torna cada vez mais forte quando amamos uns aos outros. Por último, quando é que meus alvos são abençoados por Deus? Eles são abençoados quando eles são revestidos pelo poder de Deus. Às vezes, nós nos autorrevestimos de um poder que não temos, um conhecimento falso, alicerçado em mentiras do inimigo. Mas, a bem da verdade, nós não somos nada, nós não temos poder, meus irmãos. Hoje, há vários livros de autoajuda, publicados, cursos. Agora, com a pandemia, diminuiu por conta das restrições, mas até final de 2019, diversos encontros com coaches, terapeutas comportamentais, líderes motivacionais, ensinando: você tem poder para motivar a sua vida. Você tem poder para alcançar alvos. Você tem poder para atingir objetivos, sucesso.
profissional, ter felicidade, ser disciplinado, ter riqueza, prestígio. Queridos, esta é uma filosofia ou uma ideologia conhecida como antropocentrismo, onde o homem é sempre o foco principal. Ele não precisa de mais ninguém, apenas ele. Eu não tenho nada contra se você tem tempo, dinheiro, recursos financeiros para participar desse tipo de congresso, desses cursos, não há problema nenhum. Desde que você saiba, desde que você tenha consciência que não há soluções humanas imediatistas que resolvam num passe de mágica problemas de muitos dos que estão ali, problemas psicológicos, problemas crônicos, problemas de autocomiseração, depressão emocional, inconstância, instabilidade de humor. E aí, o que acontece? O grande problema, você pode. Este é o tema da maioria dessas palestras motivacionais. Você pode. Você pode ser forte. Você pode superar suas fraquezas. Você pode ter sucesso. Você pode ser um vencedor. Você pode se transformar numa pessoa organizada, competente. Você pode sair do fundo do poço. Existem até alguns clichês que são usados por alguns desses líderes, do tipo, se você chegou ao fundo do poço, não há mais para onde ir, só para cima. Errado. Há muito mais abaixo do fundo do poço que talvez você não conheça. O apóstolo Paulo, uma vez, se referindo a algumas pessoas da igreja de Corinto, a quem chamou de arrogantes, disse que o reino de Deus não se baseava na eloquência humana, na excelência dos discursos vazios de autoridade, mas somente no poder manifesto no Espírito de Deus. Por isso ele escreveu aos Coríntios, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Paulo nos disse mais, fortaleçam-se, não no seu poder, mas no Senhor, no seu forte poder, sendo fortalecido com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Você pode, sim, eu posso tudo naquele que me fortalece, Jesus Cristo, e não nas minhas próprias forças. Nenhum livro de autoajuda, nenhum coach, nenhum terapeuta ou palestrante motivacional pode lhe dar a força necessária para alcançar seus alvos e objetivos, pelo menos aqueles que são abençoados por Deus. Nenhum deles tem poder de fazer você melhorar. O apóstolo Paulo repreendeu os Gálatas, que apresentavam um retrocesso espiritual e voltaram a crer no aperfeiçoamento do caráter cristão através do próprio poder, através do esforço próprio de obedecer plenamente à lei de Moisés. Paulo chamou esses Gálatas de enfeitiçados. Pergunta a Paulo, em Gálatas 3, 1 e 3. Quem os enfeitiçou? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Lé do engano quem acha
que em palestra, em livros, vai se aperfeiçoar com um esforço próprio. O próprio Paulo tinha problemas. Ele declarou que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o atormentava. Mas nem por isso ele foi procurar ajuda com Apolo, Barnabé, Ananias, Pedro, Timóteo, ou com algum terapeuta, com algum palestrante. Não, ele foi direto a Deus. Ele pediu a Deus. Quando Paulo consultou a Deus sobre o espinho que o afligia, Deus disse para ele: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, essas declarações de que eu sou forte, eu não posso nada. O poder de Deus só vai se manifestar na nossa fraqueza. Por isso que Paulo disse: eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu posso atingir alvos sozinhos? Posso, perfeitamente. Temos vários exemplos aí no mundo corporativo, no mundo empresarial, no mundo artístico. Várias pessoas com sucesso na mídia. Mas como é que eles chegaram lá? Através do poder de Deus? Porque se você é muito competente, você pode atingir alvos. Mas na hora da angústia, você estará sozinho. Lembre-se, eu e você não conhecemos o amanhã. Tiago nos alerta: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, então aonde é que nós podemos encontrar o poder para vencer o desafio da grande maratona da vida? Zacarias, no capítulo 4, 6, nos diz: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Por isso, continue na grande maratona da vida, sabendo identificar quais os alvos são abençoados por Deus, confiando nele. Coloque ele em primeiro lugar. Hoje de manhã falamos: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Diz a palavra: confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo, quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. E Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Finalmente, na busca dos nossos alvos, meus irmãos, na busca dos sonhos e objetivos, correndo como filhos de Deus,
como famílias de Deus, a grande maravilha, a grande maratona da vida. Não tenha dúvida, se ficarmos olhando para o mundo, vamos ficar aflitos. Quem imaginou uma pandemia como essa? Além de aflição, traz morte. Rumores de guerra novamente naquela região da faixa de Gaza. Corrupção. Quando a gente olha para esse mundo, o único sentimento que vem ao nosso coração é aflição. Então, vou olhar para mim mesmo. Não faça isso. Se você olhar para você, se você acreditar na sua própria capacidade, você vai ficar deprimido e vai precisar frequentar palestras motivacionais. Mas, se olharmos para Jesus, aí sim, teremos acesso ao Pai, teremos descanso, teremos esperança, teremos recompensa. Para alcançarmos os objetivos abençoados por Deus, é preciso manter o foco e os olhos no alvo certo, Jesus Cristo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos hoje de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a grande maratona da vida, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foco e olhos no alvo certo. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alvos verdadeiros. Se você quer saber se o caminho que você está seguindo em busca do seu alvo, se nesse caminho seus olhos estão fitos em Jesus, fique tranquilo. Jesus é o caminho. Se você quer continuar a sua grande maratona em busca de verdade e não de mentiras, fite os olhos em Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Na sua caminhada, na sua grande maratona da vida, se você quer alcançar um prêmio, uma coroa, não uma coroa de louros que não dura muito, mas uma coroa eterna, então coloque os olhos em Jesus Cristo, porque Ele é a vida. Finalizando, meus irmãos, gostaria de encerrar com este versículo, agora completo, mais uma vez. Vamos ler juntos? Leia aí, você, sua família, chame seus filhos, chame sua esposa. E diga, reconheça. Paulo disse que não pensava que já tinha alcançado. Nós também ainda não alcançamos, é um processo. Então, faça das palavras de Paulo as suas palavras. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que Deus a todos abençoe. Amém.